O telefone tocou às 10h23 de uma quinta-feira qualquer. Zé Felipe estava no estúdio, trabalhando nos arranjos de sua nova música. Quando viu o nome Rodrigo Podflow piscando na tela, hesitou por um momento. Sabia que aquele convite chegaria uma hora ou outra, mas não esperava que fosse tão cedo. Oi, Rodrigo! Atendeu com a voz ainda rouca do sono mal dormido. Zé, meu amigo, como está? Olha, vou direto ao ponto. Sei que você está passando por um momento difícil, e acho que seria interessante você contar a sua versão da história. O pessoal está especulando demais, criando teorias. Que tal vir aqui no Podflow e conversar de verdade? Zé Felipe suspirou. Nas últimas semanas, desde que a separação de Virginia se tornou pública, ele mal conseguia sair de casa sem ser bombardeado por perguntas. Os comentários nas redes sociais eram implacáveis, as especulações corriam soltas, e ele sentia como se sua vida tivesse virado um reality show involuntário. Não sei, mano. Ainda tá muito recente, sabe? E tem as meninas no meio disso. Tudo exato por isso mesmo, Zé. Deixa o pessoal falar por você ou conta a sua verdade. Você sabe como funciona. Se você não falar, outros vão falar por você. E geralmente não é da forma que aconteceu de verdade. Rodrigo tinha razão. Zé Felipe conhecia bem o apresentador do Podflow, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Rodrigo sempre foi respeitoso com os convidados. Não fazia pegadinhas nem transformava o programa em um circo. Era conhecido por suas entrevistas longas e profundas, onde os famosos realmente se abriam. Tá bom, mas com algumas condições. Nada de perguntas sobre as meninas diretamente. E se eu não quiser responder algo, você respeita, combinado? Fechado, meu amigo. Que tal na próxima terça? Gravamos de manhã, fica mais tranquilo. Depois de desligar, Zé Felipe ficou parado por alguns minutos, olhando para o violão encostado na parede. Sabia que aquela conversa seria um divisor de águas. Ou ele conseguiria colocar um ponto final nas especulações, ou abriria uma ferida ainda maior. Na segunda-feira à noite, Zé Felipe não conseguia dormir. Revirava na cama, pensando no que ia falar, como ia explicar tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. A casa, que antes era sempre barulhenta com as risadas das filhas e as gravações da Virginia, agora estava silenciosa demais. Levantou-se e foi até a cozinha. Preparou um café, mesmo sabendo que não ia ajudar com o sono, e sentou-se no sofá da sala. As paredes ainda tinham fotos da família toda junta. Ele, Virginia, Maria Alice e Maria Flor. Momentos felizes que pareciam ter acontecido em outra vida. Pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para Virginia. Mas apago. Antes de end. Depois pensou em ligar para o pai Leonardo, mas também desistiu. Aquela era uma conversa que ele precisava ter sozinho com o Brasil inteiro. Às 3 horas da manhã, finalmente conseguiu organizar os pensamentos. Não ia falar mal da Virginia menos nunca. Faria isso, especialmente sendo ela a mãe das suas filhas. Mas também não ia mentir ou omitir sua versão dos fatos. O público merecia a verdade, e ele merecia a chance de se explicar. O estúdio do Podflow ficava em uma casa reformada em Pinheiros, São Paulo. Quando Zé Felipe chegou, às 9 horas em ponto, já tinha uma pequena multidão de curiosos na porta. Algumas fãs gritaram seu nome, e ele acenou rapidamente antes de entrar. Rodrigo o recebeu com um abraço caloroso. Pronto para isso, tanto faz. Se não for hoje vai ser amanhã ou depois. Melhor acabar logo com essa história. Oh, esta era aconchegante, com sofás de couro marrom, plantas espalhadas pelos cantos e uma iluminação suave. Nada que lembrasse os programas sensacionalistas da TV. Ali, realmente parecia um local para uma conversa entre amigos. Vamos começar devagar, disse Rodrigo enquanto os técnicos faziam os últimos ajustes. Fala um pouco de como você está, como tem sido esse período para você. Zé Felipe assentiu, quando a luz vermelha acendeu, indicando que a gravação havia começado. Ele respirou fundo e encarou o microfone como se fosse um velho amigo. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podflow. Hoje eu tenho aqui comigo o Zé Felipe, cantor, compositor, filho do Leonardo, pai da Maria Alice e da Maria Flor. Zé, como você está, mano? Oi, Rodrigo. Oi, pessoal que está ouvindo. Olha, vou ser sincero. Estou numa fase difícil da minha vida. Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, mas ainda está sendo um processo de adaptação, sabe? Para quem não sabe, ou para quem só acompanhou pelos noticiários, você e a Virginia se separaram há algumas semanas. Como está sendo lidar com isso publicamente? Zé Felipe passou a mão pelos cabelos, um hábito que tinha quando estava nervoso. Cara, é muito difícil. A gente não é político, não é pessoa pública por escolha própria nesse sentido. A gente é artista, a gente expõe nossa arte, nossa música, mas acabou que nossa vida virou entretenimento para as pessoas. E isso é pesado. Vocês
sempre foram muito expostos nas redes sociais. A Virginia, principalmente, sempre mostrou muito da rotina familiar. Isso pesou na separação? Olha, não vou dizer que não pesou. Quando você vive sua vida sendo filmado 24 horas por dia, quando cada briga, cada momento de tensão vira conteúdo, isso cansa, cara. Isso desgasta qualquer relacionamento. Rodrigo se inclinou ligeiramente para a frente. Mas vocês começaram assim, né? Desde o começo da relação, vocês sempre foram muito expostos. É verdade. E no início, era divertido. Era novidade. A gente era jovem, estava apaixonado. E compartilhar nossa felicidade com o povo era natural. Mas aí você vai crescendo, vai amadurecendo e percebe que nem tudo precisa ser público. Só que quando você já está nessa dinâmica, há anos, é difícil parar. Vamos voltar um pouco no tempo. Como vocês se conheceram? Como começou essa história? Zé Felipe sorriu pela primeira vez desde que chegou ao estúdio. A gente se conheceu através de amigos em comum, em uma festa em Goiânia. Eu tinha uns 22 anos, ela tinha 20. Cara, foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. E ela disse que não, que achou que eu era meio metido no começo, Rio. Mas acho que ela estava se fazendo de difícil. A química foi imediata. E vocês começaram a namorar rápido? Muito rápido. Acho que em 2 semanas já estávamos namorando oficialmente. E em 3 meses eu já estava falando em casamento. Minha família achava que eu estava louco. E sua família? Como foi a recepção da Virginia? Zé Felipe pausou um momento, escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu pai sempre foi protetor. Comigo e com meu irmão. Ele sabia que eu era meio impulsivo, que me apaixonava fácil. Então no começo ele ficou meio receoso. Queria ter certeza de que era sério. E a família dela? A família dela me recebeu super bem desde o começo. Dona Margaret sempre me tratou como filho. O pessoal lá de casa sempre foi muito acolhedor. Vocês engravidaram rápido também, né? É. A Maria Alice veio no primeiro ano de namoro. Foi um susto no começo. Não vou mentir. A gente era muito novo, estava começando a se conhecer direito, e de repente ia ser pai e mãe. Como vocês lidaram com isso? Cara, foi desafiador. Mas ao mesmo tempo foi o que mais nos uniu no começo. Ver a Virginia grávida, ver ela se transformando em mim, foi mágico. E quando a Maria Alice nasceu, nossa, mudou tudo. Era como se a gente tivesse encontrado nosso propósito. E como foi conciliar a carreira de vocês dois com a maternidade? Paternidade? Olha, no começo foi bem difícil. E eu começando minha carreira solo, saindo um pouco da sombra do meu pai. E a Virginia estava explodindo no YouTube. A gente meio que criou a Maria Alice junto com nossa carreira. A Virginia sempre foi muito dedicada ao trabalho dela, né? Como você via isso? Zé Felipe hesitou um pouco. A Virginia é uma mulher muito ambiciosa, muito determinada. Isso é uma das coisas que mais me atraía nela. Ela sempre soube o que queria e correu atrás. Quando ela decidiu que ia ser influenciadora, ela se jogou de cabeça. Mas isso gerava conflito entre vocês? Às vezes, sim. Eu vinha de uma família mais tradicional, onde minha mãe sempre priorizou a família. Então no começo eu esperava meio que a Virginia fizesse o mesmo. Mas ela não era assim. E eu tive que aprender a respeitar. E como foi quando ela realmente explodiu no YouTube, cara? Foi uma loucura. De uma hora para outra, nossa casa virou um set de gravação. Tinha sempre gente filmando, editando, planejando conteúdo. A Virginia vivia com o celular na mão, sempre preocupada com o que postar, como engajar com o público. Você se sentia incomodado com isso? No Comic Now. Era novidade, era divertido, e o dinheiro que estava entrando era bom. Muito bom. A gente conseguiu dar uma vida muito confortável para Maria Alice. Mas com o tempo, sei lá, vai percebendo que não tem mais momentos íntimos. Até quando a gente estava brigando, ela gravava stories falando sobre sério. Cara, eu lembro de uma vez que a gente teve uma discussão boba sobre não lembro o quê. Eu fui para o quarto meio chateado. E quando voltei, ela estava gravando um stories falando sobre relacionamento. Sobre como é normal os casais brigarem. Na hora eu não falei nada, mas aquilo me incomodou muito. E aí veio a segunda gravidez. Como foi? A gravidez da Maria Flor foi planejada. A gente queria dar um irmãozinho para Maria Alice. E estava em um momento bom financeiramente. Mas foi bem diferente da primeira. Por quê? A primeira gravidez a gente viveu meio que escondido. Só depois de alguns meses que começamos a expor. Mas a da Maria Flor foi toda filmada. Desde o teste de gravidez até o parto. Foi muito intenso. E como você se sentia com essa exposição toda? Cara, eu tentava entrar no jogo, sabe? A Virginia sempre dizia que era nosso trabalho. Que era assim que ganhávamos nossa vida. E era verdade. Mas às vezes eu só queria viver o momento sem ter que pensar se estava sendo filmado, se ia render um bom conteúdo. Você chegou a conversar com ela sobre isso, várias vezes. Mas a Virginia sempre foi muito convincente. Ela falava que a gente tinha uma responsabilidade com nossos seguidores,
que eles gostavam de participar da nossa vida. E de certa forma, era verdade. O engajamento era absurdo. Mas isso afetava a intimidade de vocês? Zé Felipe suspirou profundamente. Muito. Você não consegue ser espontâneo quando sabe que tudo pode virar conteúdo. Até nossas conversas particulares, às vezes eu ficava com receio de falar alguma coisa que depois apareceria em algum vídeo. Ela fazia isso. Expunha conversas particulares? Não, exatamente, mas ela tinha o hábito de pegar situações da nossa vida e transformar em dicas ou reflexões para os seguidores. Então, mesmo que ela não falasse especificamente sobre nossa conversa, qualquer um que nos conhecesse conseguia entender do que ela estava falando. Quando você acha que começaram os problemas mais sérios no relacionamento? Zé Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o teto. Acho que foi no final de 2022, começo de 2023, a Virginia estava no auge da carreira, fechando contratos milionários, sendo chamada para tudo quanto é evento. E eu estava meio que perdido na minha carreira. Como assim perdido? Cara e eu sempre fui filho do Leonardo, né? E isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. As portas se abrem mais fácil, mas as pessoas sempre esperam que você seja igual ou melhor que seu pai. E a pressão é absurda. E nessa época você não estava conseguindo decolar? Exato, minhas músicas não estavam emplacando como eu queria, meus shows não estavam indo bem, e ao mesmo tempo, a Virginia estava sendo chamada de rainha das redes sociais, ganhando prêmios, aparecendo em capa de revista. Era difícil não se sentir inferior. Como isso afetava o relacionamento de vocês? Cara, eu comecei a ficar mais irritado, mais sensível. Qualquer comentário dela sobre trabalho, eu já interpretava como crítica. E ela, por outro lado, estava sempre ocupada, sempre com a cabeça no trabalho. Vocês brigavam muito, muito, e o pior é que depois de cada briga, ela desabafava nas redes sociais. Não falava especificamente sobre mim, mas postava umas reflexões sobre relacionamento, sobre como é difícil conciliar vida pessoal e profissional. E eu me sentia exposto. Você chegou a pedir para ela parar várias vezes, mas ela dizia que era o trabalho dela, que ela não podia deixar de ser autêntica com os seguidores. E eu entendia, mas ao mesmo tempo me sentia invadido. Vocês chegaram a fazer terapia de casal? Fizemos, sim, por 6 meses, no meio de 2023. O que o sugere? Porque estava vendo que a gente não conseguia mais conversar sem brigar. Como foi essa experiência? No começo foi bem difícil. A gente descobriu que tinha muitas questões mal resolvidas. Eu descobri que estava com ciúme do sucesso dela, e ela descobriu que às vezes me tratava como se eu fosse menos capaz. A terapia ajudou, por um tempo sim. A gente conseguiu conversar melhor, estabelecer alguns limites. Ela concordou em não expor tanto nossos problemas, e eu me comprometi a apoiar mais a carreira dela. Mas não durou? Não. O problema é que a vida real é mais complicada que a sala da terapia. Quando você está no meio da correria, com as meninas, com trabalho, com pressão, é difícil lembrar de tudo que aprendeu lá. E vocês pararam de fazer. Ela parou primeiro, disse que estava sem tempo, que estava muito corrida com os trabalhos. Eu tentei continuar sozinho por um tempo, mas também acabei parando. Qual foi o estopim para a separação? Teve algum evento específico? Zé Felipe respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a parte mais difícil da história. Teve sim. Foi em dezembro do ano passado. A Virginia tinha fechado um contrato grande com uma marca internacional, e eles queriam fazer um documentário sobre a vida dela. E aí? Aí que eles queriam filmar nossa família, nossa rotina, nosso relacionamento. Era muita grana envolvida, muito mais do que qualquer trabalho que eu já tinha feito. E ela estava super empolgada. E você? Cara, eu não queria, já estava cansado de viver sendo filmado. E um documentário seria ainda mais invasivo. Mas ela insistiu muito, disse que era a chance da vida dela. E o que aconteceu? A gente brigou feio. Ela disse que eu estava sendo egoísta, que estava atrapalhando a carreira dela por ciúme. E eu disse que ela só pensava em trabalho, que não respeitava a nossa privacidade nem das meninas. E aí ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse: se você não quer participar da minha vida profissional, então talvez você não deva participar da minha vida pessoal também. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Nossa, pesado. Muito pesado. Na hora eu não respondi nada, fui para o quarto e ficamos alguns dias sem conversar direito. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. E foi aí que vocês decidiram se separar? Não foi imediato. A gente ainda tentou por algumas semanas. Mas estava insustentável. Qualquer conversa virava discussão. E o pior é que as meninas estavam começando a perceber. Como assim? A Maria Alice Principalman, que é mais velha, ela começou a perguntar por que papai e mamãe estavam sempre brabos. E isso me partiu o coração.
E como foi a conversa sobre a separação? Foi numa noite de janeiro. As meninas estavam dormindo, e a gente sentou na sala para conversar. Eu disse que achava que precisávamos dar um tempo, repensar nossa relação. Como ela reagiu? Ela ficou surpresa no começo, mas depois admitiu que também estava pensando a mesma coisa. A gente chorou muito naquela noite. E como vocês decidiram fazer? A gente decidiu fazer uma separação amigável, pensando primeiro nas meninas. Elas ficariam comigo durante a semana, e com ela nos fins de semana, ou vice-versa, dependendo dos nossos trabalhos. E a questão da exposição, como ficou? A gente concordou que não ia falar mal um do outro publicamente, e que qualquer coisa sobre as meninas tinha que ser conversada entre nós primeiro. Como foi anunciar a separação publicamente? Cara, foi terrível. A gente sabia que ia ser um circo, mas não imaginava a proporção que tomou. Vocês anunciaram juntos? Não. Ela anunciou primeiro, num stories bem emocionado. E US, trabalhando? E só vi depois. Fiquei meio chateado, porque não foi como a gente tinha combinado. Mas entendi que ela estava abalada. E como foi a repercussão? Absurda. Em poucas horas estava em todos os portais de notícia. Meu telefone não parava de tocar. Jornalista, amigo, família. Foi desesperador. E os comentários nas redes sociais? Cara, foi o pior de tudo. Todo mundo virou especialista em relacionamento da noite para o dia. Tinha gente culpando ela. Gente culpando eu. Gente inventando teoria conspiratória. Te afetou muito? Muito. Você fica vendo aquelas pessoas falando da sua vida como se conhecessem vocês, inventando motivos, criando narrativas. E o pior é que muita coisa que falavam estava longe da realidade. Que tipo de coisa? Inventaram que eu tinha traído ela, que ela tinha me traído, que a gente estava falido, que era marketing, um monte de baboseira. Como tem sido sua vida depois da separação? Cara, tem sido um processo de reconstrução. Foi o que eu fiz. Tanto tempo sendo Zé Felipe e Virginia, que quando se separa, você meio que não sabe mais quem você é sozinho. E com as meninas, essa é a parte mais difícil. Elas são pequenas ainda, não entendem completamente o que está acontecendo. A Maria Alice às vezes pergunta quando mamãe e papai vão voltar a morar juntos. Como vocês explicaram para elas? A gente tentou ser o mais honesto possível, dentro do que elas conseguem entender. Falamos que papai e mamãe ainda se gostam muito, mas que às vezes é melhor morar em casas separadas. E como está a relação de vocês hoje? Melhor do que eu esperava. Sinceramente, a gente consegue conversar sobre as meninas sem brigar. Claro que ainda tem momentos tensos, mas estamos tentando ser maduros. Vocês ainda se falam só sobre as meninas. A gente evita assuntos pessoais, para não complicar. E como está sendo viver sozinho, estranho, depois de tanto tempo vivendo em família, o silêncio da casa às vezes é ensurdecedor, mas ao mesmo tempo, tem sido bom para eu me reconectar comigo mesmo. E profissionalmente, como está sendo retomar sua carreira solo? Cara, tem sido libertador, de certa forma. E eu posso focar 100% na música, sem me preocupar se está afetando a dinâmica familiar. Você sente que sua carreira foi prejudicada pelo relacionamento? Não sei se prejudicada é a palavra certa, mas definitivamente, eu me perdi um pouco no meio do caminho. Comecei a fazer música mais pensando no que ia dar certo nas redes sociais, do que no que eu realmente queria expressar. E agora estou voltando às minhas origens, fazendo música mais autoral, mais sincera. Tem umas músicas novas que falam sobre essa fase da minha vida. Vai lançar algo sobre a separação? Tem uma música que fala sobre relacionamentos, sobre crescer, sobre aprender a se amar antes de amar outra pessoa. Mas não é um ataque a ninguém. É mais uma reflexão pessoal. E seus planos para o futuro? Cara, tô focando em ser um pai melhor, um artista melhor, uma pessoa melhor. Quero que quando as minhas filhas crescerem, elas tenham orgulho do pai delas. O que essa experiência toda te ensinou? Zé Felipe pausou por um longo momento, pensativo. Cara, me ensinou muita coisa. Primeiro, que amor não é suficiente para manter um relacionamento, precisa ter compatibilidade, respeito, projeto de vida similar. E mais, me ensinou que você não pode viver sua vida pensando na opinião dos outros. A gente vivia muito em função do que os seguidores iam pensar, do que ia render mais like, mais comentário. E isso é perigoso. Como assim? Porque você para de ser autêntico. Você começa a performar sua própria vida. E aí quando você precisa tomar decisões reais, importantes, você não sabe mais o que você realmente quer. E sobre exposição, tem limite para tudo. É legal compartilhar momentos felizes, mas sua vida não pode virar entretenimento público. Alguns momentos precisam ser só seus. Você se arrepende de alguma coisa? Não sei se arrependo, porque tudo me trouxe até aqui. E aqui tem as minhas filhas, que são o que eu tenho de mais importante na vida. Mas se eu pudesse fazer diferente, eu protegeria mais nossa privacidade. E em relação à Virginia, olha,
Eu não vou falar mal da Virginia aqui. Ela é uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa, uma profissional exemplar. A gente conseguiu fazer dar certo como casal. E tudo bem. Não é crime. Como está sendo o processo de perdão do Volcas 2? Cara, perdão é um processo diário. Tem dia que eu acordo meio revoltado, lembrando de alguma discussão, de alguma mágoa. Mas aí eu lembro que ficar com raiva só me faz mal. E em relação a ela, eu perdoei a Virginia há tempo já. E acredito que ela também me perdoou. A gente errou dos dois lados. A gente machucou um ao outro, mas foi sem maldade. Foi por imaturidade, por não saber lidar com a pressão toda. Vocês conversaram sobre isso? Tivemos uma conversa bem madura há umas 2 semanas. A gente pediu desculpa um para o outro, reconheceu os erros e decidiu que ia seguir em frente, priorizando o bem-estar das meninas. Como foi essa conversa, libertadora? A gente chorou junto, riu de algumas bobeiras que fizemos e saiu dali mais leve. Não significa que a gente vai voltar, mas significa que a gente pode ter uma relação saudável como pais. Como as meninas estão lidando com toda essa situação? Cara, criança é mais inteligente do que a gente imagina. Elas percebem tudo. No começo a Maria Alice ficou meio rebelde, testando limites. Como se estivesse querendo ver se a gente ainda ia estar ali. Para ela. E como vocês lidaram? Com muito diálogo, muita paciência. A gente explicou que mesmo morando em casas diferentes, papai e mamãe sempre vão estar ali para elas. E que elas podem contar com a gente para tudo. A Maria Flor, por ser menor, entende menos. Ela sente mais a mudança de rotina do que entende o conceito da separação. Mas ela está bem adaptada. Criança tem uma capacidade de adaptação incrível. E vocês mantêm algumas tradições familiares? Sim, algumas coisas. A gente ainda faz junto. Aniversário das meninas, Natal, algumas datas especiais. Para elas, é importante que papai e mamãe ainda consigam estar no mesmo ambiente sem brigar. Como é ver ela com as meninas? A Virginia sempre foi uma mãe excepcional. forella.com. As meninas ainda me emociona. Ela tem uma paciência, um jeito de explicar as coisas que eu admiro muito. E quanto ao futuro, você pensa em se relacionar novamente? Says Felipe. Cara, por enquanto estou focado em mim e nas minhas filhas, mas não descarto a possibilidade de um dia encontrar alguém novamente. Que tipo de pessoa você procuraria? Alguém que entenda que eu tenho 2 filhas que são prioridade na minha vida. Alguém que não viva em função das redes sociais. Alguém que queira construir algo real, não performático. E a Virginia? Vocês conversam sobre relacionamentos futuros? A gente conversou sobre isso. Concordamos que quando um dos dois estiver se relacionando sério com alguém, vai apresentar para as meninas só depois de ter certeza que é algo sólido. Você ficaria incomodado se ela namorasse alguém? Olha, seria mentira falar que não. Não por ciúme romântico, mas porque é a mãe das minhas filhas, sabe? Mas se ela for feliz, e se for bom para as meninas, eu vou apoiar. E seus planos profissionais? Estou trabalhando num álbum novo, mais autoral. Quero contar minha história através da música. E estou planejando uma turnê pelo Brasil inteiro. Se você pudesse dar um conselho para casais que vivem muito, expostos nas redes sociais, qual seria? Que preservem momentos só de vocês. Que não transformem sua vida em conteúdo 24 horas por dia. Que lembrem que relacionamento se constrói na intimidade, não na exposição. E para pais que estão passando por separação, que coloquem os filhos em primeiro lugar sempre. Que não falem mal do ex-parceiro na frente das crianças. Que busquem ajuda profissional se necessário. E que lembrem que amor de pai e mãe é diferente de amor de casal. Um pode acabar, o outro é eterno. O que você diria para alguém que está passando por uma separação difícil? Que é normal doer, que é normal ter raiva, que é normal se sentir perdido. Mas que isso passa, que com o tempo você consegue ver as coisas com mais clareza, e até agradecer pelo que aprendeu. E sobre perdão, que sempre é bom perdoar.